Bom, o título desse vídeo não é um clickbait, eu demorei muito tempo, muitos anos, e vou contar pra vocês explicar o porquê, né? Vamos direto ao assunto. Quem assistiu o vídeo de meu testemunho, né, tem 2 vídeos aqui, porque realmente é bem longo. Uma vez uma professora disse que eu podia escrever um livro com um pouco do que eu contei pra ela numa sala. Vai entender um pouquinho e entender melhor o que eu vou contar pra vocês hoje. Hoje era pra eu estar morta, literalmente, sem tirar nem pôr. Quem assistiu meu testemunho sabe, né, que eu sou a tentativa de um aborto. Tentei tirar minha vida pela primeira vez com 13 anos e eu vivia muito doente. Nos exames davam que eu tinha hipertireoidismo, que eu não tinha. Na época, eu frequentava o candomblé diversas vezes. A gente chegou ao Pai de Santo, pensamos em raspar a minha cabeça, né, que lá seria uma maneira de me proteger, ou que talvez seria isso que as entidades queriam, enfim, ele sempre falava pra eu ir no médico, e toda vez que eu ia no médico, um exame dava que eu tinha, um exame dava que eu não tinha, mas eu vivia muito ruim. E um dos meus primeiros vídeos, é o 4º ou 5º vídeo aqui, eu expliquei pra vocês que eu tinha uma doença chamada febre reumática. Tem um vídeo aqui do que eu contei por que eu tomava uma bezetacil de 21 em 21 dias. Eu expliquei lá o que era a febre reumática, que era uma doença que não tinha cura e o máximo que tinha era um controle dela. E o controle que era feito na minha era essa bezetacil de 21 em 21 dias. Mas eu vou explicar pra vocês como a gente descobriu. Eu falei, eu vivia sempre muito doente, a gente tinha certeza que eu tinha hipertireoidismo, mas um exame dava sim, um exame dava que não. Eu trabalho com médico, pra quem me acompanha aqui, há muitos anos, e eu não sei se foi em 2018, 2019, 2017, não sei. Sei que eu trabalho com ele há muito tempo, com outro médico que eu não trabalho mais atualmente. E eu pedi para que ele fizesse exames, me pedisse exames, né? Aqui na Baixada Fluminense é complicado, diferente de interior. Eu não tinha plano de saúde e diferente de interior, que o SUS, enfim, as escolas funcionam melhor, aqui não funciona tão bem assim. Então, assim, a gente não tinha um acompanhamento médico, mas eu pedi para que ele fizesse, né? Eu ia pagar e pedi para que ele fizesse e pedisse exames, né? Pedisse exames de tudo, vitamina, enfim, pra gente ver como é que eu tava, se tinha alguma melhora, se tinha algum remédio, porque hipertireoidismo, como o hipertireoidismo precisa ser controlado, né? É muito sério também e também é uma doença que não tem cura, mas ela precisa ser controlada pra gente viver saudável. E quando saiu, gente, eu tenho até hoje, um envelope com a grossura assim de tanto papel. Foi o maior exame que eu já fiz na minha vida. Ele chamou, na época, minha irmã mais velha de consideração, trabalhava com a gente, eu trabalho ainda pra ela, mas nessa época ela ainda ia, ela chamou, viu meus exames e chamou ela e falou, olha, é bem mais sério do que eu pensava, ela não tem hipertireoidismo. Foi quando ele viu meu exame e me diagnosticou com febre reumática. Se eu não me engano, no mesmo dia eu tomei uma bezetacil e disse que não tinha tratamento, era isso. E quando você pesquisa, inclusive, no meu dele, algumas pessoas me acompanham lá, tem um destaque escrito, febre reumática, doença, já mostrei tomando injeção, tudo isso. E quando você pesquisa, ela tá escrito que febre reumática não tem cura, e ela é basicamente, assim, resumidamente, minha garganta sempre foi muito inflamada, né, eu preciso operar, mas ela sempre foi muito inflamada e não tinha muito o que fazer, ou eu tomava bezetacil ou eu tomava antibiótico. Se não me engano, nessa época eu acho que eu já morava em Caxias sozinha, não lembro. Então a minha avó, que era enfermeira, né, na época viva, que me dava essa bezetacil de 21 em 21 dias. E como eu morava em Caxias, eu tenho uma prima minha, Gleice, ela é da Nova Vida, né, e como eu tinha saído da minha igreja daqui, a gente visitava uma igreja, eu vou ver se ela me manda o nome porque eu não lembro, uma igreja, a Nova Vida é um pouco mais tradicional, uma igreja um pouco diferente. Às vezes ela me levava lá, que essa igreja era mais parecida com que eu saí daqui de Mesquita, enfim. Então, às vezes a gente visitava essa igreja. E eu vou explicar pra vocês agora do porquê que eu decidi gravar esse vídeo hoje, sendo que é um vídeo que eu tenho muita vontade de gravar há muito tempo, mas nunca tinha gravado, né? E aí a gente foi num culto dessa igreja. Eu lembro que era o nome só, não consigo lembrar. E nessa época eu era recém-convertida, né? Como eu falei, eu era de outra religião, a minha família materna inteira, ninguém é evangélico, né? Tem a galera que se diz católico, mas não é católico, não segue a religião mesmo, e a maioria realmente do candomblé. Então a minha irmã foi a primeira evangélica da família, eu, né, depois me converti, então tinha pouco tempo que eu era convertida, né, era aquela fase que a gente fala do primeiro amor, e hoje a gente tem outra prima que também era do candomblé, que também é convertida. Então somos só nós da família materna. E o pastor tava para terminar o culto e ele chamou
as pessoas para orarem em relação à cura, né? E é aquela coisa do primeiro amor, a gente tem muita fé, a gente não duvida. Porque as pessoas hoje leem as histórias da Bíblia e acham que são histórias, né? Que são um livro histórico, mas não é. A palavra de Deus é uma palavra viva. E as pessoas veem tudo que Deus fez, se admiram, mas acham que não pode acontecer nos dias de hoje. E eu fui com muita fé, com muita certeza. Ele orou por cura e eu tinha certeza que eu tinha sido curada. Eu tenho uma foto, se eu não me engano, eu tinha tirado uma foto, né, assim, que eu cheguei em casa ainda, cheia, assim, da glória de Deus, emocionada mesmo, porque eu tinha total certeza que eu tinha sido curada. Eu tirei uma foto, eu não sei se eu tenho pra colocar aqui, né, eu tinha tanta certeza que eu fiz essa foto, né, na época eu até tinha um canal no YouTube, mas a gente não tinha essa coisa tanto de gravar antigamente, era mais tirar foto. Eu decidi tirar uma foto para registrar aquele dia, para que eu não esquecesse. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Ontem eu até postei lá no Instagram, como vocês ouviram, né? E quem já conhece meu testemunho, eu não sou cristã, minha família não é, então eu não conhecia nada de Jesus. É diferente quando você já ouviu falar dele e se converte. Eu não conhecia nada de Jesus, eu não conhecia de verdade. Nem em ter um relacionamento, nem na história mesmo. Quem vendo o filme Crônicas de Nárnia, é um filme que eu não vejo há muitos anos e era o nosso filme favorito na infância. Pra quem não sabe, o escritor das Crônicas de Nárnia, dos 3 filmes, ele é cristão, era, né? E aquele filme é cristão. E ontem meu marido decidimos voltar a ver, né, a trilogia, vai demorar um pouquinho. E a gente começou, claro, pelo primeiro filme, e como há muito tempo eu não assisti, eu tenho TDAH, eu simplesmente esqueço das coisas. Então eu realmente não sabia exatamente o que ia acontecer no filme, eu não lembro a história inteira. E numa história famosa, isso não é spoiler, é um filme antigo, quando a Lucy entra no guarda-roupa e ela realmente vai parar em Nárnia, ela fica admirada. Ela olha e fica admirada. E como eu não assisti o filme há muito tempo, não lembrava exatamente do que acontecia, quando eu era criança eu amava aquele filme, eu também ficava admirada com aquilo, com a beleza de tudo. Ontem, quando eu assisti, eu pensei, meu Deus, ela é uma criança, tô sozinha, ela entrou e ninguém vai sentir falta dela, ela não tem medo de o tempo passar, enfim. E o que Deus me lembrou naquela mesma hora? De um versículo, né? Mateus 18:3, que diz assim, Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhe asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino do céu. E o que Deus me lembrou aquilo? A pureza e a inocência, que claro que existem ainda, né? Em muitas crianças. E o quanto as crianças acreditam fielmente e não duvidam e só vivem. E o que Deus me trouxe? Quando ele fala que a gente tem que nascer, né, como criança novamente, essa pureza, essa inocência, essa confiança que uma criança tem, seja nos seus pais, sejam em Deus mesmo, e a confiança do que ela entrou naquele lugar sem saber, mas ali tinha maravilhas para ela viver. Ela estava vivendo no filme, aquilo ali foi promessa, como várias vezes eles falam, é a promessa, é a promessa. Era para isso acontecer, nós esperávamos por vocês quando todos entram. Então Deus me lembrou do como a gente tem que voltar a ser como criança, em acreditar nele, em acreditar na certeza do que ele fará. Outro versículo que eu separei, porque se você acompanha a Fernanda Cordioli, você viu, né, que ela anunciou que ela perdeu o 5º bebê dela. Tanto no YouTube e no Instagram, tá repleto de pessoas falando pra ela parar de tentar, que, enfim, comentários assim, gente, absurdos. E eu vi um comentário hoje no YouTube que eu não tinha visto, que era uma moça falando que se ela expõe a vida dela, as pessoas têm o direito de falar, e não é bem assim que funciona, né? A gente expõe um pouco aqui da nossa vida, e tem coisas que a gente não pode fingir que não tá acontecendo, a gente abre. Mas mulheres, trilhões de mulheres que não estão respeitando a perda de uma família acabou de perder mais um filho. É o que ela estava anunciando, que uma família acabou de perder mais um filho. Muitos comentários tristes de mulheres, mães. E muitas pessoas duvidando, mandando ela parar e descansar em Deus. E se você assistir o meu último vídeo,
você vai entender que descansar em Deus não é fazer nada. E quando eu orei por ela e eu li esses comentários, do qual eu ficava me perguntando, Deus, quão dolorida que ela tá passando, e ainda ter que ler esses comentários, Deus me levou em Hebreus 11:11, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E as pessoas estão falando para ela descansar, descansar, descansar. E o que eu vejo ali é uma mulher de extrema fé. Porque, como diz a palavra do Senhor, a fé é a certeza daquilo que não esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu vejo que as pessoas que comentam de maneira negativa, mandando ela parar, são pessoas que não estão vendo o espiritual daquilo e que não entendem o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é diferente do que confiar nos humanos. Já diz a palavra de Deus, né? Maldito é o homem que confia no outro homem. Quando a gente confia no Pai, que é capaz de fazer aquilo que para você que acompanha ela, para você que me acompanha e acha que é impossível acontecer, Deus vai lá e Deus faz. E descansar em Deus não significa não fazer nada. Descansar em Deus é ver com a fé, com a certeza que Ele fará. E no último vídeo eu falei para vocês sobre um vídeo. Eu compartilhei, esse vídeo chegou até mim, eu compartilhei ele semana passada, muita gente comentou. Eu vou tentar pôr esse vídeo aqui porque Deus falou com você sobre prosperidade. Você nunca deveu tanto na sua vida. Deus falou com você sobre honra. Você nunca se viu em situações tão humilhantes quanto aquelas que você tem passado agora. Deus falou com você sobre ministério, sobre chamado, e a sua vida nunca foi tão medíocre espiritualmente. Então são coisas contraditórias diante daquilo que Deus falou, e isso vai bugando a sua mente. Então me parece que, assim como João, você também está num ambiente aonde tudo aponta para caos, aonde tudo aponta para dor, aonde as respostas parecem não fazer sentido diante das perguntas que você vem cultivando. Só que num momento como esse, normalmente quem fala é a nossa alma e não o espírito. A nossa alma quer tomar frente. Num momento ápice de dor, de desespero, de luto, de desemprego, de falta de dinheiro, de problema de saúde, de enfermidade, de diagnóstico, de laudo médico, eu não sei qual é o teu calvário. Mas num momento como esse, parece que tudo que você ouviu até aqui não faz sentido nenhum. Você não vai ser pregador a nada, você nunca vai ser pastor, você não vai ter família nenhuma, a tua empresa não vai desenvolver, você nunca vai crescer, parece tudo contraditório, a mensagem parece essa. É difícil crer, porque a alma toma conta desse momento. Então esse vídeo foi que eu assisti, falou fielmente comigo, e eu espero que ele fale com você. Você pode estar vendo uma mãe que perdeu o seu 5º filho e pode estar achando que é hora dela parar, que é hora dela desistir, porque aos olhos humanos, se tudo tá dando errado, é porque não é para acontecer. Mas se Deus prometeu, Deus disse que vai fazer, e a gente que tem fé e acredita com a certeza de que Ele fará, a gente deve continuar confiando. E muitas pessoas, né, é dolorido ver as mensagens que ela tem ouvido, mas essas mensagens assim horríveis é para que ela continue, para que essas mensagens, esses comentários, tentando tirar a fé que ela tem, é para que ela se fortaleça, porque a gente tem que confiar em Deus, não nas pessoas. Quero trazer para vocês o que eu assim queimou meu coração, e pra mim também, porque a fé que eu tinha naquele dia que eu me levantei, naquele culto, e se a medicina disse que era impossível e que ela diz, eu vou colocar aqui pra vocês, que não tem cura, mas Deus foi lá e fez. Porque assim que eu voltei pra casa, eu tinha outras bezetacils pra tomar, e desde então eu nunca mais tomei nenhum. Isso tem muitos anos só de relacionamento com meu marido. Nós fizemos 9 anos. Uma vez eu passei muito mal, o médico disse, é a bactéria da febre reumática, ela vai se movendo, ela vai comendo, né? Ela vai atacando o próprio corpo, então não era para eu estar aqui viva hoje. Se eu confiasse na palavra de outros homens, se eu não tivesse confiança em que Deus pode fazer o que as outras pessoas dizem que é impossível, eu não estaria viva aqui hoje. Porque se você ler e pesquisar, você vai ver que era impossível para os homens, mas a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus, mesmo que pareça impossível para você. Então, se Deus te deu uma palavra e agora exatamente parece que é impossível
impossível você viver, que não tem a menor chance. E se seu pai, se sua mãe, seja lá como for, seja quem for, diga pra você palavras negativas que você não vai viver, que esse sonho é impossível, coloque na tua cabeça, acredite em Deus, porque Deus inclusive deixou, a palavra de Deus é viva e Ele deixou, mesmo que uma mãe ou um pai se esqueça, Deus não esqueceu de você. Então se seu pai, sua mãe se esqueceu de você, saiba que Deus não me esqueceu, e aquilo que na sua cabeça pode parecer impossível, que o médico disse que uma cura é impossível, que não é possível você gestar, que não é possível você ter seu filho no braço, que não é impossível a tua cura, seja lá o que for, seja material, seja físico, o que é impossível para qualquer um aqui, para Deus nada é impossível. Antes de terminar, eu quero trazer mais um versículo que Deus me lembrou, que inclusive estava no meu devocional. Se você tá aí e ainda não tá acreditando, se você tá sentado aí e ainda não viveu as promessas de Deus por falta de fé, ou se você tá me vendo vivo aqui, mas ainda não foi suficiente para você entender que era para eu não estar viva hoje, mas com a graça, para a glória e para a honra de Deus, eu estou. Analise esse versículo. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Então acredite que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus pode fazer. E viva com a certeza que Ele vai fazer. Não é vivendo sentado esperando e acreditando que Deus vai te dar uma casa, então começa a preparar, cuida do que você já tem, prepara o seu enxoval. Se Deus te disse que você vai casar, vai fazer orçamento, procura, compra o seu primeiro copo, compra o seu primeiro prato, porque o que parece impossível pra gente, pra Deus, nada é impossível. Esse vídeo tenha chego a alguém, eu espero que a sua fé tenha sido fortalecido neste dia, que você não esqueça do que parece pra gente é impossível. Se o tempo de Deus não é o nosso, então se você tem um tempo pequeno para alguma coisa acontecer, você pode ter certeza que o tempo dele não é o seu. Então se tá parecendo que tá perto, tá apertado, não tem como, saiba que o relógio que Deus trabalha é outro. É isso. Que Deus abençoe imensamente vocês e que o Espírito Santo de Deus possa chegar aonde você tá e que Ele venha firmemente conversar contigo, que Ele venha te fortalecer. Se tá faltando fé, peça para Deus, porque tudo vem dele, inclusive o dom da fé. Então peça a Ele para que Ele fortaleça a sua fé, para que você continue a acreditar e viver as promessas que Ele tem pra você, porque às vezes nós estamos deixando de viver as promessas que Deus tem pra gente, porque nós não acreditamos que Ele é capaz de fazer.